Telefogo agora, hein? Pode chamar de seleção o time do Botafogo, né? Mais um convocado aí, né? O Dorival Júnior, que hoje chamou aí, convocou o Alex Telles, né? O jogador do Botafogo. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou, repercutiu demais isso aí. Hora de falarmos sobre os líderes. Aqui o telão anuncia Atlético Paranaense e Botafogo. Sim, o líder do campeonato viaja a Curitiba. Será que chegou? Vamos acionar a repórter Roberta Barroso, trazendo as informações desse jogo. Boa noite para você, Beta. Tudo bem? Tudo bem, Felipe? Boa noite para você, para todos os amigos do Sport Center, fã de esporte. A gente está bem em frente ao hotel do Botafogo, mas o time ainda não chegou. Mais ou menos em 10 minutinhos eles chegam por aqui para esse confronto importante amanhã contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Agora, a grande novidade na lista de relacionados é a volta do lateral esquerdo cuiabano. Ele se machucou no dia 31 de agosto no jogo contra o Fortaleza, uma lesão na coxa. Passou todo esse período se recuperando. Na última semana treinou normalmente, então foi relacionado. Boa notícia para o torcedor. Quem não veio com a delegação é o atacante Júnior Santos, mas calma, torcedor, ele não tem nenhuma lesão. A comissão técnica preferiu segurá-lo para essa partida, então por isso o Júnior Santos não viajou. Agora o Botafogo tem força máxima para esse compromisso. No jogo contra o Grêmio, empate por 0-0 pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Arthur Jorge rodou algumas peças. 5 titulares ficaram no banco de reservas, mas estão à disposição do treinador. Lembrando que o Arthur Jorge não ficou satisfeito com aquele jogo contra o Grêmio, com a atuação da equipe. Tem alguns torcedores por aqui aguardando a delegação do Botafogo, então a qualquer momento a gente olhando para ver se o time chega por aqui. O Botafogo não perde há 10 partidas, é o líder do Campeonato Brasileiro com 57 pontos, há apenas um pontinho do Palmeiras. Sabe da importância de conseguir esse resultado contra o Furacão. O Atlético Paranaense não vence há 2 meses, a última vitória foi no dia 28 de julho contra o Cuiabá, mas tem um bom retrospecto como mandante diante do Botafogo. Desde 2008, o Botafogo não consegue vencer o Atlético Paranaense quando o Furacão, então, foi mandante. De lá para cá são 14 jogos, 11 vitórias do Furacão e 3 empates. Mas o time não venceu os 2 últimos jogos, inclusive com o Lúcio no comando. Vai ser a primeira vez que o Lúcio vai comandar o time diante da torcida e fica toda essa expectativa para essa partida. Hoje, uma outra grande notícia foi a convocação de Alex Telles. Ele entra no lugar do lesionado Arana, né? Muito ruim para o Arana. O Alex Telles até fala sobre isso, que é um amigo dele, mas comemora esse retorno à seleção brasileira. Lembrando que quando ele assinou com o Botafogo, esse era o principal objetivo, voltar à seleção. E agora, então, temos 7 jogadores. O Botafogo tem 7 jogadores convocados para essa data FIFA. Então, eu vou passar só a listinha. Na seleção brasileira são 3. Luiz Henrique, Igor Jesus e agora o Alex Teixeira. E os outros jogadores? Vamos lá. Bastos, da Angola, né? Almada, Argentina. Savarino, Venezuela e Gatito, Paraguai. É a Telefogo que chega daqui a pouquinho aqui nesse hotel em Curitiba. Tá muito frio por aqui, viu, Felipe? Parece que 10 graus nesse momento. Amanhã vai abrir um solzinho. Aí nesse solzinho a expectativa o quê? 11 graus. Mas é isso. Essa fria Curitiba, então, para essa partida importante do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Felipe. Roberta Barroso, 11 graus não temos no Rio de Janeiro, né? Então ela está se aclimatando. Vai ter que trocar, André Kfouri, essa jaqueta por uma maior. Você estaria com a terceira pele, não só com a segunda pele. Exato. Você é friorento, eu sou friorento. Beijo, Beto. Tá trazendo informações do Botafogo. O Alex Telles foi convocado. O Botafogo pega o Atlético Paranaense. Furacão em casa costuma dar trabalho, mas a fase é péssima. E o Botafogo tem a oportunidade de manter a liderança e, ao mesmo tempo, olha para trás e vê que tem cachorro grande, não só o Palmeiras, o próprio Fortaleza, tentando pegar. O Atlético Paranaense preocupado com o rebaixamento é uma preocupação que se justifica pelo nível de futebol que o time tem apresentado. Ontem a gente conversava a respeito disso, os grandes que correm risco, né? Fluminense, que venceu o Cruzeiro na noite de ontem, o Corinthians que precisa jogar, e eu lembro de ter comentado que o Red Bull Bragantino e o Atlético Paranaense estão querendo se colocar numa situação de candidatos ao rebaixamento, e isso certamente vai aumentar, se acontecer, vai aumentar
a competição ali embaixo, onde pouca gente vence, onde equipes de muita tradição já estão preocupadas há bastante tempo. O Atlético está entrando nesse contexto, mas joga em casa, recebe o melhor time do Brasil. Ninguém joga o futebol que o Botafogo joga com a sequência que o Botafogo consegue apresentar. O Botafogo tem uma linha regular de competição que é muito forte. O Botafogo tem um ritmo diferente dos outros. O Botafogo tem um time fisicamente privilegiado. Então, isso explica a campanha que o Botafogo vem fazendo nessa temporada, que pode terminar com 2 troféus. O Botafogo pode ser campeão da Libertadores e pode ser campeão brasileiro. Eu acho difícil, mais ou menos como eu vinha falando agora há pouco a respeito do Grêmio, com o Grenal e tal, são situações distintas, mas o problema para segurar a cabeça é semelhante. O Botafogo continuar a sua caminhada no Brasileirão, disputando ali ponto a ponto para ser líder ou estar perto da liderança e, ao mesmo tempo, pensar na Libertadores, onde a chance de um troféu, e assim, um troféu incalculável, ainda mais no que seria o retorno do Botafogo, a era de conquistas, isso vai mexer com a cabeça dos jogadores, sem dúvida nenhuma. Vamos ver como que os jogadores do Botafogo vão se relacionar com o Campeonato Brasileiro nessa corrida pelo título, que está emocionante e interessante, e tem o Palmeiras e o Fortaleza também. Agora, o time do Botafogo é muito forte, ele está construindo essa parte mental e o Botafogo é, tecnicamente, o time que tem mais jogadores nesse momento que resolvem partidas do Campeonato Brasileiro. O outro poderia ser o Flamengo. Vamos esperar para ver o que acontece. E você falou do time, o time está cheio de selecionáveis, né? O Almada, o Luiz Henrique, Savarino, Igor Jesus. Então, eles estão tudo aí à disposição, Zé. Mas é o campo que está ajudando o mental do Botafogo ou você concorda com o Bina que no jogo mental ali você tem o Palmeiras um pouquinho em cima pelo trabalho. É bom. Eu acho que hoje o Palmeiras vem numa ascensão depois da saída dos seus outros campeonatos, né? E é natural você ter uma tranquilidade maior para trabalhar, o próprio Abel fazer algumas substituições, mudanças de esquemas, táticas, essas coisas todas. Eu acho que o Botafogo, vale ressaltar aqui, o Botafogo tem um treinador que mudou a forma de pensar da sua equipe. É só lembrar do primeiro jogo. Primeiro jogo contra a LDU lá na altitude, ele coloca o time para jogar para frente. Verdade. De lá para cá, ele continuou dessa forma. Ele vem aí o tempo todo falando sobre jogar dentro e fora de casa da mesma forma, com a mesma intensidade. Nós estamos vendo que isso acontece. Eu acho que com exceção dos 2 jogos, contra o Palmeiras e contra o São Paulo, especialmente contra o São Paulo no segundo tempo, e o Palmeiras, no caso atípico, porque todo mundo foi... Não vou falar de quem, porque eu não posso revelar a fonte. A avaliação de alguns técnicos que têm enfrentado o Botafogo é que o time aposta num jogo físico e técnico de nível muito alto no primeiro tempo, sim, e depois no começo do segundo tempo, e eles sabem que vai cair a hora de tentar jogar contra o Botafogo é dos 15, 20, 25 sim, e diante do segundo tempo. Sim, o problema é você não conseguir suportar os 45 que é muito forte. Muito forte. Tem que combinar com o adversário também. Esse é o grande ele na esquadra tomando. Mas eu acho que é um conjunto de coisas, não é só a questão mental, a questão física, a preparação física é boa, os jogadores são bons jogadores, Muita opção boa de banco de reserva. São caras que têm tem versatilidade e a quantidade de jogadores no banco para o Arthur mexer, ela é muito grande também. Muito. Então, eu acho que o Botafogo, nesse momento, Daqui a pouco tem Júnior Santos voltando à forma. Não é mais, Pedro, o mesmo elenco do ano passado com o olhar... É muito melhor. Botafogo? Não dá pra comparar, é muito melhor. Vamos escalar rapidinho o Botafogo, John. De quem tá do ano passado pra cá, vai, o John, não tava. Mateu Ponte ali, que pode ser, Vitinho. Porque... O Vitinho. O Vitinho chega agora. Volta e meia joga o Mateu Ponte. Dupla de zaga. Bem melhor. Passe Barbosa. Tava. À esquerda. Marçal que estava, mas antes era o Cuiabano. Depende, porque... Né? Você tem o Alex Telles, era o Cuiabano, agora é o Alex Telles. Antes do Alex Telles era o Cuiabano. O Marçal já não era a primeira opção antes do Alex Telles chegar. Aí você vai pro meio, tudo bem. Do meio... Marlon, Gregor. Tudo bem. Aí Gregor, você vai pra frente. O time desse ano passado, do ano, é um baile no time do ano passado. É mais que ser um baile. O que eu tô querendo dizer, Vitor, é mais que ser um baile, não é comparação. É outro time. Não, é muito melhor. É outro time, é outro treinador, é outro futebol. Por isso que é de se compreender quando eles sentem aquele incômodo da comparação, porque fica batendo, mas é outro papo. Não é que é o mesmo time e mudou o treinador, o jeito de jogar e a cabeça. Não, é outro time.
Você mudou tudo. Você olha do meio pra frente, o Tiquinho hoje é uma opção. É outra pegada. O Tiquinho, quando ele começa o jogo sem um homem de referência, você vai ter o Igor na frente. Na frente não é fisicamente onde está... No passado era um drama quando o Tiquinho não jogava. Entra na frente, o Igor hoje é um cara convocado. O Igor hoje é um atacante da seleção brasileira, convocado. O Tiquinho hoje é uma opção. Cara, aí você tá falando de Luiz Henrique, você tá falando de Almada, você tá falando de Savarino. É outro papo. Não, e outra pegada. Os caras que foram criticados o ano passado estão jogando bem. E tem uma casca. Tem uma casca que eu acho que você carrega. Você vai sustentar em algum momento que o Botafogo tropece e o Palmeiras vença, você inverta, possa inverter ali uma situação de colocação, você tem um time mais acostumado a lidar. Mais acostumado a lidar porque esse time eliminou o Palmeiras, esse time eliminou o São Paulo no Morumbi. Esse time não ficou flertando com tragédia. Você trocar a inversão do primeiro para o segundo lugar é diferente. Flertou com tragédia. Calma aí. Tragédia? Flertou. Me diz uma tragédia. Uma tragédia. Tragédia. Não é eliminação. Me diz uma tragédia. Libertadores pelo Palmeiras, pelo São Paulo. Pelo amor de Deus. Ser eliminado pelo Palmeiras não é tragédia, boa. No final das contas, ele tirou 2 tricampeões de Libertadores da Tragédia é você perder o brasileiro. Tragédia é você perder o que você... A gente precisa fazer muito esforço para diminuir o Botafogo, que não é o que tem que acontecer. E no ano passado, quando você inverte ele do primeiro para o segundo lugar, é uma queda livre, que você está perdendo 13 pontos de vantagem, você vai para o segundo lugar. Você hoje ali 3 pontos mais, 2 pontos, uma rodada você está em segundo lugar. Isso não mexe com o teu mental como mexeu com o ano passado. Então, tudo isso joga a favor do Botafogo. O Birner fala, o Bubu acha que o Palmeiras pode chegar, o fã do esporte fala que o Palmeiras é mais favorito, que tá igual. Tudo bem, tá igual, mas tem briga. Não é ano passado que o Palmeiras começava a decolar, o Botafogo caindo, e quando o Palmeiras invertesse, você sabia que o Palmeiras não ia mais saber. A troca de posições ali é normal. Esse elenco é mais cascudo. Você lembra que eu falei do primeiro turno do Botafogo do ano passado? Sim. Eu não acreditava no título. Chegou um momento que eu achei que o Botafogo, sim, abriu uma distância de pontos que não conseguiriam. Mas você não acreditava por instabilidade. Não porque você falou, vai cair. Do futebol do time. Exato, mas não foi porque você falou, vai cair 12 pontos em 4 rodadas. Não foi por isso. Você falava muito uma coisa que se defende demais, sofre demais, concede chances demais. Você falava. Cara, o Botafogo não ficou no G4. Quando o Bruno Lage, ano passado, que goleou o Atlético de Madrid esse meio de semana, fala de Bruno Lage. falou que no segundo turno com ele, o time criava mais e concedia menos chances. Ele falou a verdade. Só que aí os resultados não vinham. E as pessoas achavam que a culpa era do técnico, ou disso. Aí o elenco chamou a responsabilidade. Aí foi o Lúcio Flávio. Aí foi não sei o quê. Na verdade, o problema é que a campanha do primeiro turno, ela foi merecida, porque ela não tem influência de arbitragem, porque o Botafogo conseguiu por méritos próprios. Só que o futebol do time não era tão bom. O futebol desse time, por motivos óbvios, construção de elenco, gestão de equipe, qualidade dos jogadores, tamanho do elenco inteiro, de opções de jogo, o time é muito forte. O Botafogo tem, nesse momento, uma das melhores equipes do Brasil. Ô, Pedro, você chega no intervalo, olha pro banco do Botafogo, quando você chega no intervalo. Impressionante. Impressionante. Mas sabe que há uma briga muito grande. Tiquinho, depende de quem vai estar titular na lateral, você troca, na outra lateral você troca. O Botafogo é consistente. Eu acho que de elenco até o Botafogo tem mais opções que o Palmeiras. Mais. Soltar aí mais um vídeo, né? O Botafogo, que é o líder do campeonato, 1 ponto à frente do segundo, vai enfrentar o Atlético Paranaense. O Botafogo que precisa dessa vitória mais do que nunca, né? A gente sabe que é uma partida muito difícil. O Botafogo que precisa sim dessa vitória, né? A gente sabe, uma partida aí fora de casa não é fácil, mas a gente sabe que o Botafogo também está acostumado a jogar nesse tipo de gramado, que é o gramado sintético, né? O Botafogo que tem aí uma novidade, né? Que o Botafogo está preparando, né? Está começando as conversas para renovar o contrato com o Eduardo. O Botafogo tem 9 jogadores aí, né, em fim de contrato, e até o momento o único jogador que se interessa mesmo ao time do Botafogo é com a renovação de Eduardo, né? O Botafogo que começou a avançar nas conversas para prorrogar o contrato do meia Eduardo, né? O meio-campista de 34 anos que tem vínculo se encerrando em dezembro deste ano, né? E negocia para estender o acordo pelo menos mais 1 ano. As informações foram divulgadas principalmente, né, primeiramente pelo GE e confirmada pelo Lance. Então tá aí, essas são as novidades do Botafogo, né? O Botafogo que está precisando muito. Acredito que na próxima janela o Botafogo vai um pouco mais forte, tá? Nessa janela agora de janeiro o Botafogo vai um pouco mais forte, mas é isso. Temos aí essas novidades de hoje, né? O Botafogo que tem muitos jogadores convocados aí para a seleção brasileira, é um time em ascensão no momento, né? Um time vitrine aí que é o Botafogo, né? O Almada voltou a ser convocado para a seleção argentina, né? Isso aí é muito bom, é sinal que tá surgindo efeito no time do Botafogo, tá jogando demais, então merecia, né, ser convocado pela sua seleção.
Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.